breve nesse momento. Logo quando minha mãe teve câncer, eu fiquei louco da vida. E eu comecei a procurar algum sentido, qual o sentido da vida? Porque o câncer combatendo, e era agressivo, totalmente agressivo. De alguma forma eu comecei a pesquisar em outras religiões quando o mal ia se findar. Até quando o câncer ia acabar. Quando que a dor ia acabar. Quando o sofrimento ia acabar. E eu precisei, uma pesquisa não exaustiva, nas grandes religiões, hinduísmo, budismo, espiritismo, e eu percebi uma coisa muito incomum entre elas. Qual que é? Parece que o mal nunca acaba. Parece que ele nunca tem fim. Porque a pessoa normalmente ela nasce, ela vive, ela sofre, tem pecado, etc. Aí ela morre. E o que acontece depois? Ela reencarna. Aí ela vive uma vida de pecado, etc. Tal, ela sofre, tal, e depois ela morre. E depois ela reencarna. E fica nesse ciclo sem fim. Um ciclo onde o pecado, até dizem que alguns atingem o status perfeito e ficam realmente no céu, no status onde não tem pecado, mas enquanto uns estão sem, outros estão com, e parece que o pecado nunca vai ter um ponto final. E se fica nesse vive, morre, reencarna, vive, morre, reencarna, vive, morre, reencarna, que nunca tem um fim. E só passando por cima você consegue observar isso, e a única religião que mostra uma solução para a problemática do pecado é o cristianismo, onde ele fala que o pecado começou lá em Gênesis. O pecado tem uma continuidade, mas o pecado em Apocalipse tem um ponto final. O pecado vai ter uma hora de Deus falar: chega! Acabou, basta, ponto final. Acaba aqui o pecado, acaba aqui o sofrimento e acaba aqui as separações. E essa história que eu vou contar para vocês agora é essa história. Todo mundo abriu a Bíblia em Apocalipse? Beleza. Capítulo 20. Todo mundo abriu menos eu. Capítulo 20. Qual que é a versão dessa? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Sua palavra, que o Senhor nos abençoe através dela. Nós oramos em Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 20, versos 7, 8, 11 e 12 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E o verso 11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, diz o verso 12, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, ele também foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ponto final. Ontem nós falamos sobre a volta de Jesus. Nós vimos que vai ser um fato, Jesus vai voltar, porque Ele prometeu, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. E vamos imaginar, na nossa mera imaginação, Jesus volta, os mortos ressuscitam, tem todo aquele espetáculo, vamos para o céu. Diz os profetas que quando nós formos para o céu, depois da ocasião da volta de Jesus, a terra vai estar praticamente sem forma e vazia, completamente desolada, as casas destruídas, a natureza parece que está toda bagunçada, relâmpagos e trovões fuzilam sobre a terra, terremotos e maremotos, destruindo tudo. E quando você olha, furacões estão rodando o planeta Terra, totalmente devastada, acabada, desolada, se talvez sem forma e vazia como era no princípio. Satanás, diz a Bíblia, está aprisionado a essa terra durante 1000 anos. E durante 1000 anos ele começa a colher o que ele plantou. Durante 1000 anos, o combustível de Satanás é a tentação, e agora sem ninguém no planeta Terra,
não tem a quem tentar, não tem o que fazer, e agora ele começa a colher o que ele planta, a depressão, o isolamento. E diz a Bíblia que após 1000 anos, a Nova Jerusalém, lá na cidade celestial, ela começa a subir e começa a vir em direção ao planeta Terra. Diz a Bíblia que ela vai se aproximando, as galáxias começam a abrir e dar espaço, as constelações se abrem e dão espaço para a Nova Jerusalém, que vai atravessando o universo. Chegando perto do planeta Terra, Jesus toma a frente da cidade e com os seus pés ele toca o Monte das Oliveiras. E quando ele toca, diz o profeta Zacarias que o monte não aguenta tamanho poder, tamanha glória de Jesus, que o monte racha-se no meio e metade do monte se aparta para o norte e metade do monte se aparta para o sul, tornando-se uma imensa, santificada, preparada planície para receber a Nova Jerusalém. E o Monte das Oliveiras, que é tão conhecido, da onde Jesus subiu aos céus, mais uma vez se torna um espetáculo para a ocasião da Nova Jerusalém se aproximando. Ele toca, o monte se abre e ele volta para a Nova Jerusalém. Naquela situação, Jesus toca a trombeta, os mortos ímpios são ressuscitados, e diz o Espírito dos profetas que aquela situação, essa ocasião, é muito grotesca. É tipo The Walking Dead. As pessoas ressuscitam como zumbis. Em comparação, em contraste com a ressurreição dos justos, que eles ressuscitam já trajando as vestiduras da ressurreição, da glorificação, vestimentas limpas, um corpo perfeito. Comparando com os ímpios, eles ressuscitam trajando as marcas da dor e da morte. Pessoas que morreram com uma doença consumindo elas, ressuscitam com a mesma doença. Pessoas que morreram cegas, ressuscitam cegas. Pessoas que morreram sem um braço, ressuscitam sem um braço, trajando as vestimentas da dor e da morte. Satanás, que está na terra, contempla a ressurreição de milhares e zilhares de milhões de pessoas. Ele olha para a Nova Jerusalém. Satanás começa a correr desesperadamente ao redor das pessoas, gritando e clamando: ressuscitai-os do pó da terra, ressuscitai-os do pó da terra, fingindo que pelo seu poder e pela sua autoridade ele está ressuscitando as pessoas. Ele se disfarça de anjo de luz e todos contemplam a Lúcifer em semelhança de um Redentor. E as pessoas que já estão ausentes do Espírito Santo, que o Espírito Santo não mais habita entre elas, agora elas são facilmente manipuladas pelo diabo. Contemplam a Lúcifer como um Redentor, sendo enganadas, fingindo que pelo seu poder e pela sua glória eles estão sendo ressuscitados. E Satanás naquele momento começa a regimentar um exército qual nunca houve, diz a Bíblia. Pessoas, desde a época do dilúvio, seres antediluvianos, uma raça enorme, de grande estatura, de grande intelecto, onde Satanás se deleitava em controlar essa raça, agora mais uma vez está nas suas mãos. Seres depois do dilúvio, desde a Idade Média até hoje, todos ressuscitam. Um exército qual nunca houve começa a regimentar. Guerreiros que morreram em batalhas, na sede, no fervor da guerra, quando morreram, ressuscitam com a mesma coragem, o mesmo ódio, o mesmo fervor de luta. Generais que morreram sem nunca perder uma batalha, ressuscitam com o mesmo sede de governar e a mesma sede de destruir. Satanás pega alguns, colocam como generais, separa em batalhões, começa a regimentar o exército. As pessoas que estavam fracas, Satanás dá força. Aqueles que estavam cegos, ele restaura a visão. Quem estavam mancos, ele restaura e começa a curar e preparar um exército. E dentro da cidade estavam os justos, os salvos, e também estava Cristo assentado em seu trono. Satanás preparando o exército, ele começa a se empenhar, começam a preparar armas que nunca houveram, armas que nunca iremos ver. Os cientistas, os químicos, os físicos começam a preparar armas
para poder invadir a Nova Jerusalém. Os ímpios, contemplando a cidade, se arregimentando, preparando o armamento, olham para a cidade, e a cidade, gente, ela é incrível. A cidade tem fundamentos de ouro polido. A cidade tem 12 portas e cada porta é feita de uma pedra preciosa. Ouro, cristal, jaspe, sardônio, muita coisa. E aquele brilho daquela cidade, aquelas joias, desperta no coração dos ímpios a vontade e a cobiça de invadir a cidade, tomar a cidade para eles. E eles são impulsionados para isso, e Satanás gritando, dizendo: nós temos um exército maior. O nosso exército, em comparação ao exército que está dentro da cidade, é sem comparação, mostrando para eles que facilmente eles poderiam tomar a cidade. E quando o exército está pronto, a Nova Jerusalém está se aproximando e ela chega na terra, o exército começa a sitiar a Nova Jerusalém. Jesus dá a ordem para que as 12 portas se fechem, as portas se fecham, o exército de Satanás começa a marchar. Satanás levanta sua espada, levanta a sua voz, e com voz como leão, ele ordena para que as companhias marchem e invadam a Nova Jerusalém. E vocês têm que imaginar, começam a cercar, começam a querer invadir, e dentro da cidade, o trono de Deus começa a subir. Ele sobe, 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 até ficar numa altura onde a terra inteira consegue contemplar o trono de Deus. Assentado sobre o trono está Jesus Cristo, não mais como advogado e intercessor, mas agora como um justo juiz, assentado com o cetro nas mãos. O olhar de Jesus incide sobre os ímpios, que automaticamente eles, paralisados, contemplando a Jesus, se sentem culpados por tudo que fizeram. Mais próximos do trono de Deus estão ali os justos, aqueles que foram zelosos na causa de Satanás. Um pouco mais adiante daqueles zelosos da causa de Satanás estavam os profetas e os mártires, e mais adiante uma multidão que não se podia contar. Todo mundo e todo o universo assistindo a cena que João fala, via um grande trono branco, e naquele trono foram abertos os livros. O Espírito dos Profetas nos diz que naquele trono que Jesus estava sentado, uma cruz aparece por trás do trono. Essa cruz era semelhante ao fogo, e essa cruz ela se abre e se expande por todo o céu, pegando fogo, formando uma imensa tela panorâmica. E nessa tela panorâmica começa a aparecer as cenas da queda de Adão e Eva, exatamente como fora. Satanás enganando Eva, disfarçando-se de serpente e usando a palavra de Deus ao contrário. O pecado entrando no mundo. Todos contemplam a cena como se estivessem lá assistindo. E mais para frente mostra o humilde nascimento de Jesus Cristo, nascendo numa manjedoura, criado por pais humildes, junto aos animais. Mostra o seu crescimento, a sua infância, adolescência, mostra a sua vida adulta, mostra todas as palavras de graça e perdão que caíam de seus lábios. Mostra os cegos que ele restaurou a visão, os mortos que foram ressuscitados, todo o seu ministério, mostra os milagres, a ressurreição de Lázaro, mostra tudo o que ele fez. De repente, começa a mostrar as cenas da crucifixão. Ele sendo estendido, ele sendo maltratado, sendo torturado, insultado e por fim, morto na cruz do Calvário. Todos contemplam aquela cena e eles sentem o calor do momento como se estivessem lá. E ele dando o seu último brado, o seu último suspiro, entregando a sua vida pela humanidade. Os justos dentro da cidade, dentro do seu coração, explode um louvor, explode um hino, e eles clamam juntos: digno ao Cordeiro que foi morto, a ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Eles pegavam as suas coroas
símbolo de todo o sacrifício, todo o sofrimento que eles passaram aqui na terra. E eles entendem, essa coroa eu não recebi por mim mesmo, mas foi pelo sacrifício do Cordeiro, e lançamos as coroas aos pés do trono de Deus. Os querubins diziam amém, os serafins gritavam amém, os justos cantavam amém, e a igreja da Americanópolis grita amém. E cada cena começa a aparecer, os ímpios contemplando aquela cena, eles realmente entendem, nossa, esse sacrifício foi tremendo, foi tremendo. Eles contemplam o sacrifício, contemplam a cidade, e logo após as cenas do sacrifício serem terminadas, cada ator relembra o seu papel. Cada pecado de cada pessoa começa a aparecer no telão, o pecado de todo mundo começa a aparecer, e cada um relembra o que aconteceu. Os maridos que adulteraram e traíram suas esposas, o pecado agora aparece no telão. E vice-versa também, as esposas que traíram seus maridos também aparecem. Os pais que traíram seus filhos, os filhos que traíram seus pais. Cada ator relembra o seu papel. Um a um, é mostrado no telão todas as chances de graça e perdão que foi oferecido para eles, a misericórdia que foi oferecida, mas eles disseram abertamente não. E eles entendem e compreendem, realmente, eu não quis estar dentro da cidade. E eles falam, e que estranha presunção, eu troquei tudo isso, a vida eterna, a salvação, essa cidade, o sacrifício, por nada. Eles começam a se auto-remoer. Por que eu fiz isso? Por quê? Que estranha presunção. E de dentro da cidade estão as mães que oravam por seus filhos, que agora estão fora da cidade. De dentro da cidade estão os filhos que oravam por seus pais, que agora estavam fora da cidade. Os amigos que oravam por seus amigos, mas infelizmente eles estavam fora da cidade. Os ímpios não tendo o que fazer, não tendo como reagir. Satanás, o próprio Satanás entende que a sua rebelião foi sem causa e vazia. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar, não tem como replicar tamanha justiça de Deus. E essa cena eu acho incrível. Satanás não tendo outra forma de reagir, porque ninguém conseguia se desviar do real quadro que estava à sua frente, ninguém podia se esconder, ninguém podia virar as costas, todos estavam com os olhos fixos e viram a justiça de Deus. Satanás sem reação, diz o Espírito dos Profetas, Satanás se ajoelha dessa forma, olha aos céus e diz: justo e verdadeiros foram todos os teus caminhos. E de uma única vez, pela primeira e última vez, o universo inteiro estava reunido, de todas as épocas, o universo inteiro, junto com Satanás. Anjos se ajoelham, demônios se ajoelham, o universo inteiro que estava assistindo, voltado para o planeta Terra, o universo inteiro se ajoelha, os salvos se ajoelham, os ímpios se ajoelham e clamam junto com Lúcifer: justo e verdadeiros foram todos os teus caminhos, quem não te temerá? E quem não glorificará o seu nome? Para sempre a justiça de Deus foi completada. Nenhuma mancha mais sobre o caráter de Deus existiria. O caráter de Deus foi purificado por completo. Ninguém mais tinha dúvidas. Está tudo certo quanto ao caráter de Deus. Jesus, que estava sentado sobre o trono, tendo que agora eliminar todo o mal da terra, tendo que eliminar o pecado, raiz e ramos, num ato estranho de amor, diz a Bíblia, ele levanta a sua mão ao céu e com lágrimas nos olhos, num ato estranho de amor, ele ordena para que caia fogo do céu e consuma o planeta Terra. E diz a Bíblia: caiu o fogo do céu, consumiu toda a terra. E depois de algum tempo, quando os fogos celestiais, as labaredas se apagaram,
Jesus, que o trono já havia descido, ele dá a ordem para que as 12 portas da Nova Jerusalém sejam abertas e elas se abrem. Jesus levanta de seu trono e começa a caminhar pela avenida principal da Nova Jerusalém, em direção ao portão principal. Ao seu lado esquerdo está a árvore da vida. Ao seu lado direito está o rio da vida. A árvore da vida, com seus galhos imensos, passava por cima até chegar no rio da vida. Nós que estamos dentro da cidade, secando as nossas lágrimas de tudo o que havia acontecido, agora fica uma dúvida: o que vai acontecer agora? O que ele vai fazer? Jesus, atravessando a avenida principal da cidade, chega ao portão principal, observa a terra sem forma e vazia, toda desolada, cinzas por todo lado, tudo escuro. Nós contemplamos essa cena e agora nossa imaginação vai a partir de agora. E nós imaginamos Jesus, ele se aproxima da terra, ele se ajoelha, pega um punhado de cinzas, olha para frente, olha para os santos que estão ao seu redor, que é a gente, estamos ao redor de Jesus. Ele olha para cima e faz isso: haja luz, e houve luz. Produz a terra árvores que deem sementes de todas as espécies, e a árvore vai começar a produzir árvores e sementes de todas as espécies. Cadê? Mar, terra, surjam, apareçam. E o mar começa a surgir, as árvores começam a brotar, povoem a terra de todos os tipos de animais, árvores, aves, peixes, animais, todos os tipos começam a surgir, uma recriação de um novo céu, de uma nova terra, à vista dos nossos olhos. Vamos contemplar a recriação do mundo, mais perfeito do que era antes. Uau! Isso é outra coisa, à vista dos nossos olhos. E depois que ele terminar toda a criação, a terra linda, perfeita, um novo jardim do Éden, uma nova criação, Jesus vai virar para trás e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuídos por herança aquele reino que vos foi prometido desde a fundação dos séculos. Os anjos começam a atravessar, fazem um corredor com asas, e a gente, saltando de alegria, saltando de esperança, atravessa o corredor, entra nessa cidade, entra nesse jardim e vivemos felizes para sempre. E a partir desse dia, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria. E desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, eterna alegria e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Deus é amor. E a partir desse dia, nunca mais separações, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento e nunca mais o câncer. Nunca mais. E eu tenho essa história no meu coração, porque eu tenho certeza que nesse dia eu vou ver a minha mãe. Nesse dia eu vou poder abraçar e dizer: mãe, valeu a pena viver, valeu a pena ser de Jesus, valeu a pena o sacrifício de todos os dias tomar a cruz e seguir a Jesus, valeu a pena. E assim vamos viver eternamente. Essa história enche meu coração de alegria, e eu só queria contar para vocês, para que vocês enchessem o coração de alegria de vocês também, porque a partir desse dia vamos ser libertos, enfim, de tudo que acontece de ruim nessa terra. E mais uma vez, que Deus abençoe você. Vamos ter uma mensagem musical agora, não é mesmo? Isso mesmo? Perfeito. E eu quero que vocês parem e pensem que o que a gente espera não está nessa terra, mas nós esperamos uma pátria superior, um lindo país, um lugar diferente do que está aqui. Ouça essa canção e que Deus te abençoe.
Jesus, vem, glória, reinar. Vem, glória, reinar. Vem, marchando com as nuvens, brilhando em majestade, com todo o universo cantando louvor. Em suas mãos está o livro das marcas do juízo que mostra o castigo do pecador. Vejo amor nos olhos de Jesus, sinto paz, sou livre afinal, pois meu mal perdoado está. Cristo o preço pagou, minha vida ele transformou, do pecado me libertou. Cantando glória a Deus, os anjos dão louvor, felizes ao redor da majestade do Senhor. Hosanas vamos dar ao vê-lo retornar, cantando todos juntos, vamos Cristo encontrar. Saudades que um dia nos deixaram para trás, daqueles que partiram sem dizer adeus, nos vem ao coração ao contemplarmos a ressurreição daqueles que amamos, queridos que jamais nos deixarão. Cristo vence o poder do mal, nova vida final. Juntos vamos ao céu subir, com Jesus a nos dirigir, cantando glória a Deus, cantando seu louvor, cantando louvor, cantando louvor. Que essa seja a sua esperança, a sua alegria, aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais espera, ser liberto no fim. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós não temos como agradecer pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração. A esperança de um dia melhor, a esperança de uma terra melhor, de uma situação melhor que nós vivemos hoje, um lugar incomparável, que é esse novo céus e essa nova terra. Que o Senhor nos abençoe. Nós queremos estar nesse grande dia, queremos ver todos os seus grandes atos, queremos ver todos os seus grandes feitos, queremos lançar nossas coroas ao pé do seu trono, queremos te abraçar e queremos ver os nossos queridos que se foram, queremos ser felizes eternamente e queremos ser libertos desse mal e desse pecado que fica ao nosso redor. Nos abençoe para isso, perdoa mais uma vez os nossos pecados. Sabemos que não somos merecedores ou dignos de nada, mas tem misericórdia de nós, ó Senhor. É a nossa súplica e a nossa oração. E nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Acabou. A gente se vê ali fora e eu tenho um último recado. Na semana inteira a gente distribuiu o Vale Bíblia. Tem algum visitante entre nós pela primeira vez?
que não recebeu o Vale Bíblia, pode levantar a mão sem vergonha. A gente só vai entregar se não tem, que assim seja. Qualquer coisa ali no final tem o Vale Bíblia. E mais uma vez, obrigado pela igreja, pelo carinho, pelo cuidado, pelas jantas e pelo amor. Que Deus abençoe vocês.